Olá, meu nome é Alexandre Garcia Costa e eu sou aluno de graduação em Engenharia Mecânica na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, do campus de Ilha Solteira. Apresento aqui hoje meu trabalho com o título Influência das curvas de retorno em um evaporador do tipo tubo aletado com uma fileira e 4 tubos, desenvolvido por mim e pelo meu orientador André Luiz Seislak. Bom, este trabalho tem como proposta, a partir de uma simulação numérica proposta por Pimenta 2015, na qual são feitas simulações para evaporadores do mesmo tipo, do tipo tubo aletado. Entretanto, o fenômeno das curvas de retorno não é contabilizado. Sendo assim, o objetivo é contabilizar esses fenômenos e analisar a influência dele sobre o desempenho do evaporador analisado. O evaporador escolhido para análise é um evaporador com uma geometria de uma fileira e 4 tubos, que foi apresentado e analisado por Liang et al. Em 1999. Sendo assim, o trabalho tem como a busca da eficiência energética de evaporadores do tipo tubo aletado e verificar e discutir a necessidade de contabilizar esses efeitos da queda de pressão nas curvas de retorno. Bom, para realizar isso, foi feita uma revisão bibliográfica, na qual foram selecionadas 4 correlações em literatura que apresentam métodos para o cálculo da queda de pressão nas curvas de retorno em escoamentos bifásicos. Bom, para isso, era necessário identificar na malha computacional os pontos logo após uma curva, devido à falta na malha da discretização das curvas. Aqui a figura 1 apresenta a malha do evaporador de uma fileira e 4 tubos. Como as curvas não são discretizadas, foi necessário criar uma lógica dentro da simulação, onde a cada ponto, como eu indico aqui com o mouse, após uma curva, a simulação é travada, é recalculada a pressão nesse ponto a partir das 4 correlações, então a simulação continua com um novo valor de pressão indicado. As 4 correlações são apresentadas aqui. A primeira correlação utilizada foi de Tilson em conjunto com Hideo-Shiki, de 1986, 83 e 86, respectivamente. Ela se baseia em um multiplicador bifásico que multiplica a perda de pressão para um escoamento monofásico. Esse multiplicador bifásico ele foi proposto por Hideo-Shiki. A segunda correlação é proposta por Chen et al. 2004. Esta correlação baseia-se numa nova correlação para o fator de atrito, na expressão da queda de pressão de um escoamento monofásico numa curva de retorno. Essa nova expressão para o fator de atrito está explicitada pela equação 5. A próxima correlação utilizada foi de Domanski e Hermes, de 2008. Ela baseia-se também no multiplicador que foi encontrado a partir do teorema de P-Buckham e de alguns grupos adimensionais. Então, esse multiplicador ele multiplica a queda de pressão num tubo reto. A queda de pressão no tubo reto é dada pela equação 8, que no fundo é a correlação de Miller, Steinhagen e Heck. E, por fim, a correlação de Padilha et al. 2009, que segue o mesmo princípio de utilizar a correlação de Miller, Steinhagen para tubos retos, mas adiciona na equação um fator da queda de pressão singular, que é dado pela equação 13. Bom, a discussão de resultados ela pode ser feita a partir dessas duas figuras que eu vou apresentar. A figura 2 apresenta o perfil de temperatura ao longo do evaporador para o caso 1. O caso 1 é um caso estudado deste evaporador de uma fileira e 4 tubos para uma umidade relativa de 30% do ar. Bom, esta figura apresenta os dados de Pimenta para a distribuição de temperatura tanto do ar, da parede do tubo e do refrigerante, e o meu presente modelo, utilizando as correlações citadas anteriormente. Como vocês podem ver na figura, as diferenças são quase imperceptíveis. Os dados ficaram bem em cima um dos outros. A figura 3 mostra a queda de pressão ao longo do evaporador para o caso 3, no qual a umidade relativa é de 90% do ar. Bom, seguindo o mesmo padrão da figura anterior, podemos ver os resultados obtidos numericamente por Pimenta, sem contabilizar as curvas de retorno, e
os resultados do presente modelo, utilizando cada uma das correlações citadas. Nota-se aqui, nessas quedas acentuadas, onde estão as curvas, as 3 curvas presentes do modelo, nesse evaporador dessa geometria. Essas quedas de perdas localizadas indicam que as correlações estão funcionando bem. Entretanto, se você reparar no eixo das ordenadas, a diferença ainda é pouca na queda de pressão, uma diferença muito pouco expressiva. Bom, aqui a tabela 1, ela mostra os desvios relativos médios das temperaturas do refrigerante, do ar e da parede em relação aos resultados de Pimenta 2015, só ressaltando que esses resultados englobam os 3 casos para umidade relativa de 30%, 60% e 90%. Como vocês podem notar na tabela, mesmo utilizando 4 correlações diferentes, os desvios relativos médios são muito pequenos, mostrando que considerar essas curvas de retorno, pelo menos para os perfis de temperatura, não existe grande diferença. A tabela 2 mostra também os desvios relativos médios, entretanto para a queda de pressão ao longo do evaporador em relação aos resultados de Pimenta 2015. Bom, apesar de ser mais nítido na figura as diferenças, os valores de desvio relativo médio mostram também a pequena diferença de queda de pressão ao longo de todo o evaporador em relação aos meus dados, no qual são contabilizadas as curvas. Bom, aqui eu vou apresentar 3 tabelas que mostram o valor da queda de pressão na curva para cada caso e para cada correlação. Notou-se, e é possível notar quando eu mostrar as 3 tabelas, que existe uma forte correlação entre o fluxo de massa e a queda de pressão nas curvas. Só ressaltando que o caso 1 é o que apresenta o menor fluxo de massa e o caso 3 é o que apresenta o maior, sendo o caso 2 intermediário. Bom, aqui os valores estão em Pascal da queda de pressão na curva. A tabela 4 aqui para o caso 2, existe um aumento significativo até do caso 1 para o caso 2. E, por final, o caso 3, que existe um aumento maior ainda dos valores de queda de pressão na curva. Nota-se também que a curva 3, que está numa região no qual o título do escoamento é maior, apresenta valores maiores de queda de pressão. Bom, como conclusão desse trabalho, ficou bem explícito que o objetivo de contabilizar as curvas de retorno e a influência sobre o desempenho do evaporador analisado é alcançado satisfatoriamente. Entretanto, a influência das curvas é baixíssima, ou seja, contabilizar elas em relação ao desempenho é algo que talvez não seja necessário ser feito, pelo menos para o evaporador que foi analisado, com a geometria de uma fileira e 4 tubos. Então, para futuros trabalhos, fica a necessidade de realizar mais simulações com geometrias diferentes, com evaporadores que apresentem mais curvas de retorno e características de operações diferentes também, na qual fluxos de massas maiores são utilizados. Então, fica a recomendação de criar um modelo numérico mais generalizado. Agradeço muito a presença e a paciência de todos. Qualquer dúvida, é só deixar um comentário embaixo do vídeo que eu responderei assim que possível. Agradeço muito, muito obrigado.